Fernandão aconteceu o seguinte, o Fernandão, quando ele foi contratado, ele não foi avaliado na semana da contratação, ele foi avaliado 4 anos antes. Sim. Né? E eu acompanhava, claro que num primeiro momento próximo que eu digo internet, né? Internet, vídeos e tal, mas depois um pouco à distância. Né? O Fernandão, ele participou de uma seleção de categoria de base, junto com o Adriano Gabiru, com o Perdigão, com o Alex Cabeção do Curitiba, com o João Gabriel, goleiro do Inter, e com o Odair Hellmann. Quando o Odair Hellmann e o João Gabriel voltaram da seleção, na época tinha um jogador aqui no Sul que era o grande destaque gaúcho, que era o Jardel. Então, eles sabiam que eu gostava da característica do jogador tipo Jardel, centroavante de área, que cabeceava, que pivoteava, né? Quando eles chegaram da seleção, eles tem um jogador do Goiás que jogou conosco, que é um cara fora de série, ficou nosso amigo e tal. Esse jogador, ele serve de acordo com o que o senhor acha. Eu era da categoria de base, não era do profissional na época, né? Em 96 isso. Aí nós tentamos contratar o Fernandão, né? Ele estava no Júnior do Goiás, de seleção. Que loucura, hein? E não deu, porque já era muito caro. Né? Só que eu comecei a acompanhar o Fernandão. Passaram os anos e o Internacional contratou o Marabá, volante do Goiás, que era colega do Fernandão. E aí eu vi uma notícia de que o Fernandão tinha sido emprestado pelo Olympique de Marseille para o Toulouse. No Toulouse, ele fez 6 gols no ano. Foi aí que o Alexandre disse, ele fez 6 gols, só que lá no Toulouse, ele não estava jogando centroavante, ele já estava jogando como um meia. Né? E foi titular e foi jogador de destaque, só que os números apresentavam um atacante que fez 6 gols no ano. Sim, não era mais centroavante. Não era mais centroavante. Né? Bom, aí eu conversando com o procurador do Marabá, eu disse, olha, eu quero contratar esse jogador. Eu quero ver se tu tá cansado de me oferecer jogador ruim, né? E, aliás, olha a importância de quem criticava o Marabá aí, viu? Tu tá cansado de me oferecer, o nome dele é Wagner Cruz. Wagner, que eu quero comprar, eu quero trazer o Fernandão, eu sei que ele quer voltar pro Brasil. Aí o Wagner Cruz, que era um furão, né, daqueles caras que vão atrás, daqui a pouco me traz a possibilidade de encontrar o Fernandão em Goiânia, para conversar comigo. Sendo que, ressalvando que ele já estava quase com o contrato assinado no Flamengo. Peguei um avião, marquei com o Fernandão, ele me esperou no aeroporto. O Wagner foi de Belo Horizonte, que ele era de Belo Horizonte, foi de Belo Horizonte para Goiânia. Eu desci no aeroporto, o Fernandão me esperando, me lembro como se fosse hoje. Ele estava numa caminhonete dessas... Como é que é o nome? Agora eu me esqueci, mas um caminhonetão, né? Me esperando no aeroporto. Aí fomos no Vilho de Prato, não sei o que lá, que era do Chitãozinho e Chororó, um restaurante que tinha lá. Chegamos no restaurante 1h, ficamos até às 6, né? E lá conversamos. Mostrei para ele o que tinha sido o clube até ali, a maneira que a gente começou, a nossa dificuldade, quase rebaixamento no primeiro ano, o crescimento, o clube não atrasava mais salário desde janeiro de 2003, né? Quando houve uma alteração na forma de pagamento da Globo, que passou a pagar mensalmente, né? Então, nós adequamos o nosso orçamento mensal às receitas da Globo e não atrasamos mais nada. A coisa veio, e os clubes brasileiros naquela época atrasavam muito, né, o salário, muito, inclusive o Flamengo. 3, 4 meses, né? Exatamente. Aí eu disse, olha, o Flamengo vai te atrasar o salário, é certo. Tem reclamatório trabalhista do massagista, tem o reclamatório trabalhista do técnico, não sei, tá cheio de bronca. Né? Eu não vou te atrasar. Que a gente tinha, o que eu vou combinar contigo, eu vou cumprir, né? E nós vamos fazer um time para ser campeão da América. Nós temos que ser campeão da América antes do nosso centenário. Nosso centenário era em 2009. Nós vamos ser campeão da América. Nós vamos ser o clube mais vencedor da América do Sul. Que loucura. E aí começamos. Bom, e um papo de 5 horas com o jogador, tu também deve ter ficado impressionado com ele. Claro, né? ele é um cara super. Falando sobre tática, falando sobre crescimento, sobre controle, né? Os controles que eram feitos na Europa. Aí tu teve mais certeza ainda que tinha que trazer ele. O pouco contato que eu tive com o Fernandão, eu já contei essa história, para mim, mostra assim, o tamanho dele, a magnitude dele, a humildade dele. Já era campeão mundial. Ele abriu o restaurante na Quintino ali e convidou algumas pessoas assim. E ali foi quando a gente se conheceu pessoalmente, tudo. Assim, que deu, Fernando, tu é o cara, bababá, aquela coisa lambendo, né, cara? Daí ele chega pra mim assim, mano, eu sou um cara muito feliz aqui em Porto Alegre, muito feliz com o Inter. Só falta uma coisa pra mim. O que falta pro Fernandão, cara?
eu quero ser mais amigo dos artistas que nem vocês, eu quero fazer um som com vocês, eu quero conhecer um pouco mais a cultura. E eu olhei assim, peraí, cara, olha o tamanho desse cara. Olha o que esse cara representa para a história do Inter, e ele está preocupado em conhecer um pouco mais a cultura e quem respira a cultura no estado do Rio Grande do Sul, assim. Então, aquilo foi uma coisa que me marcou tanto, assim, um gesto de humildade, um gesto cara, que para mim remete ao Pelé nos anos 70, quando ele chegava em todos os restaurantes e cumprimentava todo mundo antes de almoçar, assim. Então, a magnitude dessa entidade que foi contratada para o Inter, não tinha como não fazer história, né, Fernando? Bom, aí o que aconteceu? Antes do final da nossa reunião, ele diz, não, o senhor me convenceu, eu vou jogar no Inter. Só que eu vou ter que ir ao Rio, vai sair notícias de que eu tô acertado com o Flamengo, mas eu não vou acertar. Eu vou lá para que eu tenho... E tu achou que era Miguel? Não. Não? Não. Depois da gente conversar, eu tinha certeza. Decidiu na reunião. Decidiu na reunião. Tá? E aí começou a sair notícia e o pessoal aqui, né, diz, ele vai pro Flamengo, viu? Vai pro Flamengo. Não, ele vem pra cá. Saiu da reunião, Fernandão não fica no Flamengo. E nessa altura, só nós sabíamos aqui, né, internamente, a imprensa ainda não sabia. Aí ele pegou um avião, veio para Porto Alegre e nós acertamos. E ele te pediu alguma coisa para trazer algum jogador? Ele contribuiu com o projeto? Não. Claro, eu conversava muito com ele, né? Mas ele indicou alguns jogadores? Não chegou a indicar. Não chegou a indicar. Não chegou. E depois eu vou contar uma história, que eu não sei se vocês já sabem, se já foi comentado. Conta agora. Foi na véspera do Mundial, a propósito do Fernandão, que eu talvez me emocione, né? Mas foi na palestra feita pelo Evandro Mota na véspera do jogo Barcelona. Mas aí o Fernandão veio, a Operação Fernandão foi o seguinte, o Internacional não gastou nada com o Olympique de Marseille. Ele apenas, nós cedemos 50% do João Guilherme, que era um zagueiro muito conhecido internacionalmente, porque ele era titular da seleção brasileira, e o Rodrigo Paulista. 50% de cada um, nós transferimos o direito para o Olympique de Marseille em troca do Fernandão.